vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que acompanha o programa Em Tuas Mãos na manhã deste domingo. Que alegria contar com você aí do outro lado, aqui na TV Meio Norte. Queremos sempre levar para você a boa nova de Jesus, mas também notícias da Arquidiocese de Teresina. Para que a gente possa começar bem esse programa, eu quero convidar você para que juntos nós possamos rezar neste domingo a oração da Pastoral Familiar. E quem reza com a gente é justamente a Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar, essa comissão que está sempre à frente de grandes trabalhos, de verdadeiras missões com as famílias da Igreja Particular de Teresina. Vamos então acompanhar a oração de hoje. Deus Trino, eis-nos aqui como família, que busca te seguir e te servir, entregando em tuas mãos a Pastoral Familiar da Arquidiocese de Teresina, nesse período em que todas as famílias passam por esse grande deserto. Ó Deus, de que procede toda a paternidade e maternidade, no céu e na terra, tu que és amor e vida, ilumina cada um de nós no dom da vida, para que sejamos santificados na nossa vocação de ser família, uma fonte de graça e de vida e de novas vocações. Que todos os filhos e filhas encontrem sempre na família apoio para o seu crescimento espiritual, moral e religioso, solidificado no amor, na verdade e no diálogo, através da unidade que vem do Senhor. Faze, ó Deus de amor e de vida, que cada agente da nossa pastoral, no seu trabalho, busque a preparação, o estudo e a orientação da fé da aliança, do projeto de salvação para o homem e a mulher. Que a nossa vida seja missionária, assim como no teu projeto de família. Mostrando por meio da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Que este exemplo guie os nossos pensamentos, ações e decisões, intercede por nós e pelas famílias, e ajudando-nos a cultivar no coração a verdade do plano de Deus e a missão de ser santuário da vida, do perdão e da paz, construindo a verdadeira igreja doméstica. Amém. Na última sexta-feira foi celebrado no Brasil o Dia dos Namorados. E nós escolhemos como tema da entrevista de hoje o namoro cristão, o namoro com a presença de Deus. E para falar um pouco mais sobre este assunto, eu converso agora com o Felipe Diniz e a Tatiane Maia, casal da comunidade católica Shalom. Felipe e Tatiane, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia, obrigado pelo convite. Que experiência maravilhosa poder partilhar sobre esse tema tão gostoso, que é o tema do namoro. Então, eu vou começar essa entrevista conversando com o Felipe, para saber, Felipe, Deus realmente precisa ser o centro de um relacionamento, precisa ser o centro de um namoro, não é isso? Sem dúvidas, até porque quem namora deseja a felicidade, não é verdade? Uma pessoa que inicia um caminho de namoro, ou até mesmo qualquer relacionamento, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento no âmbito profissional, enfim, não seria diferente no âmbito do namoro, onde a gente entra com uma expectativa de felicidade, de ficar por um bom tempo ou para sempre com essa pessoa que nós estamos namorando. Então, a base de toda felicidade é Deus. Existe um tesouro no coração do homem a ser buscado, que é o próprio Deus, é a felicidade que vem de Deus, o próprio Cristo que é a nossa felicidade. Então, podemos dizer sim que o namoro ele tem como base, como alicerce, a experiência pessoal com Jesus Cristo, que é a felicidade. Sem ele, todo relacionamento está fadado à tristeza, está fadado a não dar certo. Então, Deus é sim a base de todo início de obra, não seria diferente no campo do namoro.
E essa experiência pessoal com Deus vem também através da oração. Então, Tatiane, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, mas também testemunhasse um pouco de como foi essa experiência para vocês. Sem dúvida, essa experiência com Deus, como já foi falado, é muito importante. E quando se trata de experiência com Deus, a gente fala de oração, né? Do diálogo com Deus, da intimidade com Deus, da amizade com Deus. Deus, ele norteia a nossa vida em todos os aspectos. E na vida do casal, já namorando, o casal, ele caminha para um sacramento, né? Ninguém namora, ou não deve namorar, só por namorar, só para passar o tempo, só para não ficar sozinho, né? Esse não é o intuito. O namoro, ele é um discernimento de estado de vida, é um discernimento para a consumação de um sacramento. Então, existe uma importância muito grande aí, já que é um discernimento, e um discernimento grande de escutar a voz de Deus. É importante que, primeiro, pessoalmente, a pessoa tenha uma experiência com Deus, seja como for, né? O tempo de oração, reservar um tempo para conversar com Deus mesmo, né? A gente, como você estava pedindo, né, a experiência pessoal, a gente tem esse hábito de diariamente, né, guardar um tempo para estar com Deus, pessoalmente. Então, a gente tem ali um caderno de oração, faz o estudo bíblico, né? A gente vai anotando ali todos os dias algo importante que Deus falou para nós na oração, algo ali na palavra de Deus que saltou aos nossos olhos e que vai norteando o nosso dia e a nossa vida. E como casal, nós temos o momento da oração. Hoje nós somos casados e nós continuamos com esse hábito, mas no namoro isso é fundamental, né? Porque o casal precisa rezar junto, escutar juntos a voz de Deus. Isso facilita também muito no diálogo do casal. Às vezes tem aquelas situações que precisam ser resolvidas, né, dentro do namoro, aqueles desentendimentos, aquelas situações difíceis, e que quando se reza é mais fácil, né? Depois da oração tem aquele momento da partilha, onde você vai dizer o que você está sentindo, o que você acha que pode melhorar como casal. E isso é um hábito que deve ser criado, né, como casal, porque se Deus é o centro do namoro, Deus vai ser o centro da família, né? E uma família feliz, uma família que realmente vai fazendo diferença na sociedade, né? Já que a família é a célula menorzinha da sociedade, então é aquela que tem Deus como centro. Felipe, vocês são casados, a Tatiane já falava isso agora há pouco, mas certamente passaram pelas 3 fases, o namoro, o noivado, o casamento, e eu quero saber então de você como cultivar o amor em todas essas fases sem perder o foco, o olhar para o céu, o estar na presença de Deus. Sem dúvidas. A amizade, eu poderia antecipar um pouco, dar um passo para trás ainda, antes do namoro, é quando vai já ali consolidando, né, as etapas, onde vai consolidando a amizade. Eu daria essa orientação e continuo dando para todos os jovens que nos perguntam isso. Firme a amizade de vocês. Uma boa amizade. Um bom relacionamento de namoro surge de uma boa amizade. Então, a amizade, ela vai consolidar e vai trazer, assim, um namoro sadio, né? Esse namoro que também vai surgir ali a fase do apaixonamento, onde parece que o outro é um ser perfeito, onde parece que não tem problemas, onde parece que tudo é maravilhoso. Então, vai passando essa fase do apaixonamento e vai chegando a fase das escolhas sinceras pelos valores do outro. Qual o valor dela? O que ela pensa sobre Deus? Qual a visão dela sobre o trabalho, sobre o âmbito profissional? Como ela trata as realidades de disciplina do trabalho dela? Enfim, como que ela se relaciona com a família dela? E daí vai crescendo os valores dentro do relacionamento, de se perceber os verdadeiros valores da vida. Então, depois surge a fase do noivado, que já é essa etapa mais alinhada para o processo do casamento, né? Então, nós vivemos muito isso, de irmos nos aproximando, conhecendo mais a família, conhecendo mais os valores do outro. E, claro, a fase já dentro do noivado para o casamento, de uma escolha, né? O relacionamento não é somente no campo sensitivo. Eu não posso somente sentir que eu devo trilhar um caminho com a Tati, mas eu devo escolher acima de tudo.
Veja bem, no campo ordinário também é assim. Para que eu ame a minha esposa, eu preciso cuidar da minha casa, fazer uma faxina, organizar a louça quando precisar, às vezes que for fazer o nosso dever de casa, né? Então, o amor, ele se traduz por meio daquilo que é ordinário. Não é, poxa, hoje eu acordei sentindo que eu devo amar minha esposa. Não é isso. Eu fiz uma escolha no caminho do namoro, no caminho do matrimônio, mais forte ainda, de amar minha esposa no ordinário. Então, aqui também vai se esclarecendo, aqui vai aparecendo Deus, no amor, no serviço, na oferta um do outro, no relacionamento. E é interessante também perceber, até mesmo diante disso que você colocou, Felipe, a importância do casal ser missionário, de estar à disposição da missão na igreja, de caminharem juntos. E eu quero então, saber de vocês, como é que foi essa experiência, né? E que conselhos vocês podem conceder, então, nesse quesito da missionariedade, de estarem juntos na missão. Que conselhos, então, vocês podem repassar para os casais, em especial nos dias de hoje? Gostaria, então, que a Tatiane falasse um pouco mais sobre isso. A gente tem uma marca muito forte, que não foi por mérito nosso, mas foi Deus mesmo que foi nos introduzindo nesse mistério, né? Nós nos conhecemos exatamente por meio da vida de evangelização. O Felipe, ele coordenava o projeto Juventude, ele morava em Brasília na época, e eu morava em Curitiba. E foi por causa do trabalho com os jovens que nós nos aproximamos, nós já tínhamos uma amizade, mas nos aproximamos mais, né? Partilhando sobre a forma melhor de evangelizar os jovens, os retiros que fazíamos, o que dava certo, o que não dava. E nessas partilhas e nesse serviço, nós fomos realmente, eu particularmente posso dizer, né, que eu fui me apaixonando pelo Felipe, pelo amor que ele tinha a Deus, aquilo ia, né, saltando aos meus olhos, assim, meu Deus, como é belo, assim, o serviço dele aos jovens, o amor dele aos jovens, o amor dele a Deus, que vida orientada para Deus, para a eternidade, né? Então isso foi me apaixonando. Então a missão nos aproximou, né? A missão, longe de nos afastar, que tem casais que pensam isso, né? Que o serviço separa o casal, muito pelo contrário. O serviço a Deus, principalmente, une muito o casal. E eu me lembro que no nosso casamento teve uma palavra que o padre disse na homilia que marcou demais, né? Ele disse que nós seríamos um casal exodal, usou essa expressão, né? Exodal, sempre vivendo esse êxodo, né? De como família servirmos aos jovens, servirmos aos pobres, servirmos aos celibatários, aos padres. Então a gente tem também esse, que já pode ser uma dica para os casais, como você pediu, né? De ter sempre o nosso relacionamento e a nossa casa, hoje como casados, abertos, né? Aberto às amizades, aberto aos necessitados. Jamais uma casa fechada e jamais um relacionamento fechado. Enquanto namorados, para aqueles que estão nos ouvindo, que namoram ainda, o relacionamento aberto ao outro, né? Aberto ao serviço ao outro. Jamais um relacionamento fechado. Uma experiência forte que a gente teve sempre no nosso namoro e que Deus mesmo foi nos dando, é que todas as vezes que nós nos encontrávamos, nós namoramos muito tempo à distância, né? Todas as vezes que a gente se encontrava fisicamente, Deus nos dava um pobre, né? E isso era impressionante, a gente realmente ficava assim encantado com essa providência de Deus. A gente ia para uma padaria lanchar, na porta tinha um pobre que nos pedia, né? E que a gente, ali com o pouco que nós tínhamos, nós convidávamos aquele pobre para lanchar conosco, né? Evangelizávamos também através das palavras, rezávamos por ele. Teve outra situação que a gente estava em Fortaleza já, eu morava em Fortaleza, Felipe aqui em Teresina, que a gente estava lanchando, outro pobre nos abordou, sentou conosco na mesa, foi uma noite maravilhosa, onde nós fomos evangelizados, né, por ele. Então, eu acredito que essa experiência de missão é muito importante. Que testemunho bacana. Muito obrigada, assim, já de antemão, por esse testemunho na manhã aqui deste domingo no programa Em Tuas Mãos, tá bom? Agora, Felipe, a Tatiane falava desse serviço, dessa missão,
E esse serviço de evangelização é algo continuado na vida de um cristão, na vida de um casal, desde o namoro, noivado, até o casamento. Eu gostaria, então, que você falasse também um pouco mais dessa experiência. Olha, Jesus, a gente costuma dizer, Jesus ele é um peregrino que não para. Jesus ele está sempre ao encontro dos outros. Ele é incansável, um apóstolo, um missionário, filho de Deus, né? Um Messias incansável por amor a nós, por amor ao homem. O Papa Bento XVI diz que Jesus ele tem um coração cheio de sede para encontrar o homem. E ele diz que a única coisa que pode saciar a sede de Jesus é o coração do homem. Então ele é incansável, ele é inquieto em busca dos corações. Seria muito estranho um cristão, podemos usar o termo agora, um casal cristão, que não vive a vida missionária, que não está aberto aos outros, à busca dos outros. A humanidade que tem tudo hoje, intelectualmente parece que está preparado para responder tudo, intelectualmente está pronto para tudo, parece que os recursos chegam com mais facilidade, com o poder, enfim. Mas parece que se carece do amor. Parece que quanto mais passa o tempo, mais as pessoas vão sofrendo a ausência de amor. Então, um casal cristão precisa ter, na frente da sua casa, por que não dizer, à frente do seu coração, a certeza dessa missão. Deus nos uniu para os outros. Veja, toda família nasce no altar. O altar de Cristo, que é o lugar do sacrifício, o lugar da oferta. Dali nós nascemos. E dali, essa oferta de Cristo só pode parar no coração dos homens. Não para na nossa casa. Não para nos nossos prazeres e na nossa felicidade ou na nossa alegria. Pelo contrário, a nossa grande alegria é encontrar novos casais, novas famílias, novos jovens que desconhecem a misericórdia e o amor de Deus e que nós temos o feliz dever de anunciar. Anunciar que é possível viver na pobreza ou na riqueza, nos desafios de cada dia, na saúde e na doença, enfim, o nosso matrimônio como um dom, não por nós mesmos, porque não somos melhor que ninguém, mas pelo fruto que recebemos no altar, podemos oferecer à humanidade. O homem tem sede de Deus. São João Paulo II gritou isso em todos os lugares que foi. Mais que saciar o homem da fome de pão, o homem tem fome de Deus. Então, é claro que a fome de pão está aqui ao nosso redor, onde nós vamos. Isso nós não podemos negligenciar. Devemos buscar e saciar esta fome. Mas mais que isso, o homem tem fome de Deus. E essa é a essência da nossa família. Essa é a nossa missão. Felipe, Tatiane, muito obrigada por essa palavra de esperança, de ânimo, de encorajamento a tantos jovens que também nos acompanham neste momento, que vivenciam essas fases do namoro. Terminou que a gente conversou aqui do namoro, do noivado, um pouco do testemunho do casamento também, foi muito bom. Quero, então, pedir a Deus que Ele possa abençoar cada vez mais a vocação matrimonial de vocês e que vocês possam ser sempre sinal de Deus na vida de todos aqueles que vocês encontrarem, tá bom? Amém. Muito obrigada. Deus abençoe vocês também e essa belíssima iniciativa de evangelização. E aos jovens nós dizemos, não percam tempo com prazeres fúteis. O verdadeiro valor do namoro se encontra no diálogo. É conversando que se colhe um grande fruto de amor e não com outras coisas. E agora nós vamos conhecer um pouco da história da família Gomes. Essa família faz parte da paróquia Imaculada Conceição, no bairro Morada Nova, e traz um testemunho sobre a igreja doméstica, em especial neste período de pandemia. Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Meu nome é Cristiane, aqui é o meu esposo. Me chamo Leonardo, aqui são nossas filhas, fazemos parte da comunidade São Francisco da Chaga, paróquia Imaculada Conceição, Morada Nova. Durante esse período, nós temos vivenciado a igreja doméstica. Aqui em casa, nós nos organizamos diariamente para rezarmos juntos. Vivenciamos a participação da Santa Missa, rezamos a oração do Santo Terço, fazemos novenas, mas também rezamos de forma espontânea, por nós, pelas nossas situações
pela situação do mundo inteiro e principalmente pelo momento que todos nós estamos passando. Nós acreditamos que a fé é que sustenta o nosso espírito e que essa proximidade com Deus, através dessa oração que a gente faz aqui em casa, nos deixa mais fortes e cheios de esperança para acreditarmos que tudo isso vai passar. E também para sempre lembrarmos de que Deus está conosco. E a gente quer partilhar com vocês uma palavra que está no livro dos Salmos, capítulo 22, onde o salmista já no versículo 1 vai nos dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa leitura ela é até conhecida já por nós, mas às vezes a gente esquece da profundidade que ela tem. É uma promessa que Deus nos faz de que nada nos faltará. Então que possamos nos apoiar nisso e acreditar que o Senhor sempre será por nós. Desejamos que Deus abençoe você, sua família, sua casa e que aí vocês possam vivenciar a igreja doméstica e é o desejo de Deus para todos nós. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Vamos acompanhar agora as notícias, aquilo que foi informação na Arquidiocese de Teresina ao longo desta semana que passou, um destaque especial para a solenidade de Corpus Christi, celebrada na última quinta-feira por toda a Igreja. A celebração de Corpus Christi da última quinta-feira foi transmitida através das redes sociais de várias paróquias da Arquidiocese de Teresina. A solenidade do Corpo e Sangue de Cristo foi vivenciada diferente dos anos anteriores, sem procissão e sem a numerosa presença dos fiéis por conta das orientações das autoridades de saúde diante da pandemia. Dom Jacinto Brito presidiu a celebração na Catedral de Teresina e fala sobre essa solenidade. Então isso de fato é uma especialidade que nós somos obrigados a tê-la por conta da situação em que nos encontramos. A própria procissão, que não vai acontecer, fizemos simbolicamente uma pequena caminhada dentro da própria catedral com o Santíssimo Sacramento para exaltá-lo com nossos louvores. Mas tudo isso não nos leva a um distanciamento de Jesus. Nos leva a pedir, como o povo pediu naquele tempo em Jerusalém: Senhor, aonde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Ou quando Jesus disse para eles: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta nunca mais terá fome. E eles pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então nós hoje pedimos: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E mesmo aqueles que não podem participar da Eucaristia, recebendo o sacramento do corpo e sangue do Senhor, mas podem crescer nesse desejo, crescer nessa atitude de súplica, sobretudo crescer nesse amor de discípulo para com o Divino Mestre e lhe pedir: Senhor, dá-nos sempre deste pão, para que o dia de Corpus Christi, pela oração, pela leitura bíblica e, se possível, pela Santa Comunhão, seja um dia especial onde nós agradecemos o dom da sua presença no pão e no vinho consagrados e a graça de podermos crer e podermos celebrar. Na Catedral de Nossa Senhora das Dores foi realizada também a distribuição da comunhão eucarística através de drive-thru. Os fiéis puderam comungar de dentro dos carros, no estacionamento da igreja. E ainda dentro da programação, houve a adoração eucarística, que também foi transmitida pela internet. A Caritas Arquidiocesana de Teresina está realizando a campanha Estenda a Mão e Faça a Diferença, um projeto destinado à arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza para 200 famílias da periferia de Teresina. São famílias afetadas pelo coronavírus, especialmente mulheres, chefes de família, que estão desempregadas. Para uma melhor divulgação da campanha, a Caritas está promovendo lives musicais através do Instagram da Caritas Teresina. Essa ação está sendo apoiada pelo Fundo Colaborativo Em Frente, através da plataforma Benfeitoria. A cada R$1 doado, o fundo doará mais R$2.
As doações podem ser feitas através do site benfeitoria.com/estenda-a-mão. Além disso, os produtos podem ser doados diretamente no Centro Pastoral Paulo VI, sede da Caritas Teresina. A Ação Social Arquidiocesana, a ASA, também participa da distribuição dos produtos. Agora vamos ouvir Dom Jacinto Brito, ele que sempre chega com uma palavra de ânimo, de encorajamento para esta semana que se inicia. Bom dia. Recomeçamos o nosso encontro dominical neste programa Em Tuas Mãos. E hoje eu estou usando de propósito, ao invés de ter a Bíblia Sagrada na mão, estou tomando a Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia, que é a produção da CNBB para acompanharmos o dia a dia da missa com as leituras e as orações próprias de cada dia. Então, o evangelho que hoje nos é proposto em todas as celebrações diz assim: naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. E Jesus enviou estes 12 e deu as recomendações. É impressionante como a compaixão de Jesus diante do povo. Neste tempo de pandemia, como é este olhar misericordioso de Jesus diante da situação de dor, diante da situação de sofrimento, de apreensão, de cansaço de tantas pessoas em longa quarentena. Pois bem, esse mesmo olhar de Jesus está pedindo novamente que haja pastores para este povo. E aqui, sem desfocar o texto sagrado, eu ouso dizer que não apenas ele fala de pastores, como é o meu caso, ministro ordenado para a igreja, seja o diácono, o padre, o bispo, mas cada um de nós cristãos tem a missão também de participamos por força do nosso batismo desta missão de pastores junto aos outros. Quer dizer, de quem cuida, de quem defende. É preciso muitas vezes defender o próximo. Não só as pessoas que nós amamos, mas a cada pessoa que cruza o nosso caminho. Conduzir as fontes do bem. Muitas pessoas desconhecem o caminho. Precisa conduzi-las às fontes do bem. Precisa ter paciência quando de repente a pessoa não enxerga ainda ou ainda não despertou para caminhar. São atitudes do pastor. Então, Jesus espera de nós nesse tempo, que realmente é um tempo de provação, que nós tenhamos atitude de pastores. E algo que sempre me inquieta, nós católicos temos muitas devoções a santa tal, santo tal, que é perfeitamente legítimo. Por exemplo, ontem, 13 de junho, era dia de Santo Antônio. Quantas pessoas
não tem devoção a Santo Antônio, e com muita razão. Um grande santo, uma grande testemunha do Evangelho, tanto que ele é chamado doutor do Evangelho, pela sabedoria com que ele conhecia a Bíblia e pregava a palavra de Deus. Mas quem sabe o nome dos 12 apóstolos? Eu li de propósito o nome dos 12 apóstolos. Vale a pena a gente fazer, depois deste programa, uma recordação. Como são mesmo os nomes dos 12 apóstolos? Eles que são os fundamentos da igreja. O livro do Apocalipse diz que eles são como 12 colunas que dão o fundamento para a igreja do Cordeiro, para o templo, o novo templo onde está o Cordeiro. Eles, de fato, merecem a nossa atenção, porque a eles Jesus encarregou por primeiro o anúncio do Evangelho. E a nós nos dá, então, a capacidade de continuar a obra deles, cada qual dentro da sua vocação, cada um conforme os dons que Deus lhe deu, mas todos nós empenhados nesta mesma missão. Vamos nos pôr a caminho. A messe é grande, os operários são poucos. E por hoje é só, desejo que o seu domingo seja abençoado por Deus, que nós possamos ter sempre a intercessão de Nossa Senhora, por tudo aquilo que carregamos em nosso coração, também por tudo aquilo que precisamos desenvolver, fazer ao longo desta semana que se inicia, lembrando sempre que, se possível, fique em casa e que nós possamos ter essa experiência da vivência da igreja doméstica cada vez mais como sinal da graça de Deus no nosso meio, na nossa família. Deixo você agora com um casal da comunidade católica Shalom que oferece para nós neste domingo uma canção especial. Até o próximo domingo com mais Em Tuas Mãos.